Primeiramente, bem-vindos a Atenas, a cidade que transformou o mundo moderno como nós conhecemos hoje, o berço da civilização ocidental. Foi aqui que Jogos Olímpicos, filosofia, as ciências praticamente nasceram, até mesmo a democracia nasceu aqui mesmo em Atenas. E nesse episódio a gente vai conhecer tanto os monumentos históricos, aqueles prédios que todo mundo sonha em visitar, mas também um pouco da cidade moderna atualmente. Se você vem visitar Atenas, o que tem para fazer aqui? E é num desses lugares que nós vamos começar agora. E vamos começar mostrando para vocês uma área chamada Psiri, um bairro que é bem, como é que eu posso dizer assim, bem moderninho, com loja de tatuagem, com restaurantes que atrai muitos turistas e um pouco de artesanato aqui também. É um bairro que não aparece em muitos guias de turismo. A gente teve que fazer um pouco mais de pesquisa para encontrar, mas que parece bem agradável para passar umas horinhas vendo as lojinhas ou talvez vir à noite para jantar aqui. A propósito, pessoal, quanto a comer aqui, geralmente eles jantam muito tarde, então a gente encontrou restaurantes abertos servindo refeição até quase a meia-noite da outro dia que a gente saiu. Então, se você não está acostumado a comer tão tarde assim, pode ser um pouquinho desafiador. Provavelmente a principal atração desse bairro é esse café aqui atrás de mim. Mas não é um café qualquer não, eu me arrisco a dizer que é um dos cafés mais bonitos que eu já vi. É chamado de Little Cook e é totalmente inspirado em Alice no País das Maravilhas. Então, desde a decoração do lado de fora, como a rua que conecta ao café, tem lojinha, tem sobremesa. Na verdade, as sobremesas aqui é para fazer um diabético chorar. E outra curiosidade é que esse beco em particular, ele era bem esquecido, um beco escuro, que não tinha nada. A gente já está saindo do bairro, digamos assim, mas acabou virando um local extremamente turístico que caiu no gosto dos atenienses também, não só dos turistas. Por acaso a gente acabou descobrindo uma rua que é tipo um sebo. Eles têm várias revistas e jornais antigos, revista em quadrinhos gregos, tem livros, discos de vinil, dinheiro antigo da Grécia. Eu não tinha percebido que a gente estava entrando no que é, na verdade, a região chamada de Monastiraki. Tem uma praça aqui no centro chamada Monastiraki, que a gente vai ver já já, mas tem também todo um mercado na volta, tipo um bazar, na verdade. Você encontra de tudo aqui, roupas, comidas típicas, lembrancinhas. Pelo que eu percebo, assim, não tem muitas pessoas locais que vêm aqui fazer compra, não. Talvez seja mais voltado para os turistas, né? Para os viajantes. É uma espécie de bazar gigante e tem algumas opções de restaurante aqui próximo também. Depois que a gente passar pela praça, eu acho que a gente vai comer por aqui. Apesar de ser mais turístico esse mercado aqui, pessoal, tem alguns presentinhos com valores razoáveis. Por exemplo, esse aqui é um imã de geladeira que já vem junto com uma barra de sabonete. Então, você compra o sabonete e o imã de geladeira por 2 euros. Eu cheguei a ver por 1 euro também. Ou você pode comprar só o imã de geladeira por 1 euro. Olha só que bacana. E ao final da rua chegamos à praça que dá o nome a essa região, Monastiraki. Provavelmente a praça mais legal aqui do centro de Atenas, que atrai muitos turistas e dá até direito a essa vista espetacular do Parthenon lá em cima na Acrópolis. Olha só, a gente vai lá também, já já. Decidimos comer aqui na praça, lugar turístico, então os preços são bem mais elevados, digamos assim. Encontramos esse Grecos Project bem aqui em frente à praça e nós vamos de gyros, que eu mostrei para vocês no episódio anterior, né? A gente gosta muito do gyros. Pão pita com carne de porco, salada e um creme à base de iogurte grego. Tem muito mais opções aqui, claro, né? Salada, pasta, carne, picanha. Isso aqui é bem grego, ó. Por exemplo, vem a carne com pão pita. Esse aqui também é interessante, média de R$ 8,90. Então preços bem turísticos, mas a gente vai com o tradicional gyros. Vamos pegar um desse aqui agora. Esse tá bem recheado. Aprovado. O gyros não foi o mais gostoso que a gente já comeu, mas para compensar chegaram os docinhos gregos aqui. Então vamos comer os docinhos gregos e continuar a nossa caminhada. Total do gyro aqui, R$ 3,90 cada gyros desse, que geralmente é os lugares que a gente comeu por aí, tá na faixa de 2 euros.
E uma das coisas mais legais de você andar por Atenas é que por vários lugares que você anda, você vê aquela vista incrível da Acrópolis lá de cima. E outra coisa legal é encontrar esses monumentos por várias partes da cidade. Você olha assim e encontra sítios arqueológicos, monumentos históricos. Olha só, que a gente vai aqui também. Vou explicar tudo para vocês. A gente ainda vai conversar sobre a sociedade antiga grega, a sociedade moderna, qual o impacto que a Grécia causou no mundo moderno e o que aconteceu com a sociedade antiga, o que os romanos fizeram aqui. Enfim, a gente vai conversar tudo isso ainda no vídeo de hoje. E se está gostando até aqui do conteúdo, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal, porque nossa aventura na Grécia e pelos países aqui do leste europeu e da região dos Balcãs está só começando. Uma curiosidade que a gente sempre encontra quando viaja aí pelo mundo, pessoal, são as havaianas brasileiras, né? Aqui também tem, claro. Vamos ver quanto que tá o preço? 33 euros, um par simples de havaianas. Esses aqui decorados, 25 euros. E aí, vale a pena? Vocês investiriam isso tudo num par de havaianas? Apenas alguns minutos andando de Monasteraki, você tem outra área chamada Plaka. E aqui tem algumas similaridades no sentido que é bem turístico e tal, porém é mais pitoresca. Parece que você estar numa daquelas ilhas gregas com lojinhas típicas na rua, muitos restaurantes e os viajantes pela rua. Aqui já é um pouquinho mais, um padrão um pouquinho mais elevado, então os preços das coisas sobem um pouquinho mais, mas é muito bonitinho, muito mais organizado também, bem limpinho, muito gostoso para caminhar. E tem algumas igrejas históricas, alguns edifícios históricos bem pertinho daqui. Nós estamos ao norte da Acrópolis, no fim da montanha, assim, ao norte. Se você olha para um lado aqui, a gente consegue ver a Acrópolis bem pertinho. Olha uma coisa que vocês encontram aqui, ó, é sabonete de azeite de oliva. Os gregos são os maiores consumidores de azeite de oliva do mundo. Aqui eles não usam só para comida não, até para o sabonete. Hoje a gente decidiu aproveitar que por ser verão tem uma atração aqui que acontece apenas nas noites de verão, que eles pegam um anfiteatro original grego e transformam num palco para você assistir um show clássico, um concerto. E vocês podem comprar o ticket e ver os horários nesse site aqui. E agora a gente vai entrar para conhecer lá de dentro e assistir o concerto, que eu não vou poder mostrar muito para vocês, né, por conta de direitos autorais. Mas eu não podia deixar de mencionar essa opção de lazer aqui em Atenas. Bora lá, Eri! Tá vendo ali em cima, pessoal? Ali a pontinha do Parthenon, o maior símbolo da Grécia, né? Um dos maiores símbolos aqui de Atenas e da Grécia. Ou seja, toda essa área aqui faz parte do sítio arqueológico, né? Da região da Acrópolis. A gente está bem pertinho aqui dos monumentos principais da Grécia. E o show vai começar, então vamos assistir um pouco agora. Vamos descer e assistir. Mais de 2000 anos atrás as pessoas já vinham aqui assistir show, imagina. E hoje a gente está aqui repetindo esse mesmo processo. Fantástico, né? E agora chegou a hora de visitar o principal monumento de toda a Grécia, não só de Atenas. Estamos entrando no Parthenon. Como nós estamos hospedados no centro de Atenas, fica bem fácil pegar o metrô para chegar até aqui. Foram apenas alguns minutos e a gente já vem usando o metrô nos últimos dias com frequência. Funciona muito melhor do que o Uber ou até mesmo os ônibus. A estação mais próxima para a gente é a da Praça Monasteraki, que mostrei para vocês antes. E dali a gente caminha cerca de 15, 20 minutos, dependendo da velocidade, já que é subida, para chegar aos pés do Parthenon em si. A gente já comprou o ticket online, vou colocar as informações para vocês aqui embaixo, e nesse caso não tem a fila de comprar ticket, tem apenas a fila de entrar, mas essa é muito mais rápida, é só uma fila de segurança, eles não estão checando nada. O ingresso custa 20 euros só para entrar aqui no Parthenon, mas você pode pagar 10 euros a mais e já inclui outras atrações e monumentos históricos também, que a gente vai visitar depois. Ou você paga apenas 20 só para entrar. Esses 20 não inclui guia, nem nenhuma excursão, é só você por conta própria, mas tem vários
vários sites online que vendem com excursão, com guia individual ou em grupo. A gente preferiu vir por nossa própria conta e vamos usar um guia de áudio que eu vou mostrar já para vocês. E depois que você entra, é essa vista que você tem, tá ali a cidade embaixo, os turistas chegando também. A gente chegou um pouquinho antes das 8 da manhã, várias pessoas chegaram também nesse horário, mas ainda está bem tranquilo e a temperatura está muito gostosa. Então vamos passar pelos portões principais para ver o Partenon em si, né? Porque tem vários monumentos aqui, tem vários edifícios históricos e a gente vai chegar no principal já. Assim que você sobe as primeiras escadas, você passa por um grande portão chamado Propylaea, que tem a sua arquitetura muito especial, já é um monumento por si só muito especial. Porém, um detalhe, nunca chegou a ser totalmente completado, né? Totalmente finalizado as obras. Ainda assim é muito impressionante. Tem um templo de um lado, uma pinacoteca do outro lado. E era por aqui que os fiéis de Atenas passavam para adorar a sua deusa que garantiu a vitória da Grécia numa batalha muito importante. Mas afinal, por que todos esses monumentos e o Partenon foram construídos? Como que eles construíram? Como que eles conseguiram erguer essas obras, considerando que nem sequer tinha mármore suficiente aqui em Atenas? É tudo isso que a gente vai conversar a partir de agora. Olha só, pessoal, esse mármore, essas pedras gigantes bem aqui, a poucos centímetros da gente, caminhando por uma obra que foi feita há cerca de 2.500 anos atrás. Existem evidências que essa área era usada para fins religiosos há mais de 2.500 anos atrás, mas nessa época Atenas foi invadida pelos persas. Então, os gregos e os persas, eles eram inimigos ferrenhos naquela época, né? Eles se atacavam um ao outro, invadiam o território um dos outros e Atenas foi finalmente invadida. Porém, os gregos oraram para a deusa Atenas, a deusa da vitória, e finalmente, muitos anos depois, eles conseguiram expulsar os persas e, em sua homenagem, construíram esse templo que nós vemos hoje. Então, boa parte quase tudo que nós vamos ver hoje é de 2.450 anos, mais ou menos, para cá, 2.450 anos atrás, pessoal. Imagina só, estamos falando de quase 5 séculos antes de Jesus. É muito tempo. E imaginar que a maioria desses pilares e desses monumentos, dessas paredes, desses prédios espetaculares ainda estão de pé, é algo assim inimaginável, considerando a limitação tecnológica, engenharia e construção que tinha na época. E mesmo assim eles conseguiram construir esses monumentos que sobreviveram milhares de anos, sobreviveram invasões, guerras, terremotos, incêndios, sobreviveram a quase tudo, né? E estão aqui até hoje. Porém, existem muitas obras sendo feitas aqui o tempo todo. Então, num dos lados do Partenon tem vários guindastes e andaimes que os arqueólogos estão restaurando. Então a restauração aqui é constante, né? E a restauração de hoje é muito mais bem feita do que a restauração de antigamente. Muitos anos atrás, quando começaram a restaurar esses prédios, não se tinha o conhecimento e a tecnologia de hoje. Então, infelizmente, muitos foram danificados. Então, eles atualmente restauram não só para preservar o tempo, né, o desgaste natural do tempo, mas também eles restauram as restaurações que foram mal feitas muitos anos atrás, né? E com isso o prédio pode continuar sendo visto por gerações e gerações. Os prédios, as edificações aqui ao lado do Partenon tiveram diferentes utilidades ao longo dos séculos. Nem sempre foram que são conhecidos hoje. Por exemplo, esse templo aqui atrás de mim, ele já foi residência real e já foi um templo dedicado à deusa Atena. Agora a gente está prestes a olhar de pertinho, explorar os detalhes da Acrópolis, que é o principal prédio aqui. Mas antes, algumas dicas importantes. 1. Pessoal, aqui dentro não vendem água, então tragam água. 2. Tem pouquíssima sombra, então coloque protetor solar. A gente já fez isso hoje. E 3. Estude um pouco, ou venha com um guia, ou venha com um áudio guia, alguma opção para que você possa entender o que é que você está olhando, né? Que não são apenas prédios antigos, são muito mais do que isso, são muito mais importantes do que isso. Aqui dentro tem algumas placas em frente a alguns dos prédios
principais, mas claro, às vezes fica muita gente tentando ler uma placa pequena e é grego e inglês. Então já fica a dica do guia que nós estamos usando. Deixa eu pegar aqui. O guia de áudio que nós estamos usando se chama Acropolis Audio Guide e nós baixamos da Play Store, tá? Tem disponível provavelmente na Apple Store também. E nos custou cerca de $4 apenas e vem com 1h30 de áudio, incluindo mapa, para que você saiba o que você está olhando, o que você está visitando, né? Então tem todas as explicações. Estamos usando já na primeira meia hora da visita aqui e está excelente. Claro, em inglês. Então mais uma razão para vocês estudarem inglês, para aproveitarem melhor as suas viagens. Vai encontrar muito mais conteúdo, muito mais facilidade nas suas viagens. Eu incentivo muito vocês a fazerem isso, né? Vamos continuar a nossa caminhada. Sim, outra dica importante para quem tem dificuldade locomotora, a área é mais ou menos acessível, tem alguns elevadores, rampas, então, nas áreas principais é plano, é concreto, mas tem algumas áreas, como você está vendo aqui, que é um pouco mais inacessível. Mesmo assim, cadeirante não vai ter grandes dificuldades, dá para fazer a visita também. E agora sim, vamos falar da estrela principal aqui da Acrópolis. Lembrando que a Acrópolis é a montanha, tá, pessoal? Parthenon é o prédio principal ali, que levou apenas 9 anos para ser construído. Imagina, numa época sem computadores, sem tecnologia que temos hoje, sem os guindastes e tal, eles construíram em apenas 9 anos. Depois foram mais 6 anos para decorar, para colocar as estátuas e tal. Mas até hoje os arquitetos ficam espantados com a velocidade que um edifício magnífico como esse foi construído. E olha, não é só plano e pilares e um teto, não. Esse edifício tem muito mais pequenos detalhes que é espantoso a forma como eles conseguiram incluir isso na construção, no design, numa época de conhecimento e tecnologia tão limitados que eles tinham 2.450 anos atrás. Ok, deixa eu dar um pouco de contexto para vocês. Primeiro, voltando 2.500 anos atrás, não existia Grécia como conhecemos hoje, um estado organizado, um país. Na verdade, essa região aqui era chamada de Elad, ou esse povo aqui, Elad com um H no começo. Quem deu esse nome Grécia foram os romanos, na verdade. Por quê? Todo esse território, toda essa península que nós estamos, não era um país com um único líder, por exemplo. Eram várias cidades-estados que se juntavam de vez em quando, de acordo com a situação, de acordo com a ameaça externa, eles se juntavam para lutarem juntos ou às vezes lutavam contra eles mesmos. Então Atenas era uma dessas cidades-estados. Provavelmente vocês lembram de... Quem assistiu o filme 300 de Esparta deve lembrar da cidade-estado de Esparta, que foi uma outra cidade-estado independente, com seus próprios governantes, né? E naquele caso mostra a cidade sendo invadida pelos persas, inimigos ferrenhos dos gregos. Então a ideia de um país organizado, com todo esse território aqui sobre um único comando, é uma coisa bem mais recente que a gente vai falar daqui a pouco. E eu falei para vocês que os edifícios aqui tiveram diferentes usos ao longo dos séculos, né? Bom, o mesmo foi com o Parthenon. Uma curiosidade, por exemplo, que muita gente não sabe, é que parte do edifício tinha um quarto secreto, uma espécie de cofre gigante, onde boa parte do dinheiro era guardado. Então, uma espécie de banco central aqui, onde eles guardavam o dinheiro também. Mas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, foi templo de adoração a Atena, foi mesquita, foi igreja, então foi convertido para diferentes usos de acordo com o povo que controlava Atenas. Os gregos atingiram seu ápice com Alexandre o Grande, mas depois entrou em um declínio e acabaram sendo invadidos e controlados pelos romanos, que se tornariam um grande império depois. Depois da queda dos romanos veio o novo Império Romano, que era basicamente os otomanos, então a Grécia passou de mão em mão por muito tempo e com isso o Parthenon teve diferentes usos, mas conseguiu sobreviver. Porém, não por inteiro. Por exemplo, se a gente olhar com cuidado, vai notar que boa parte da decoração do Parthenon se foi. Existia vários relevos ali contando diferentes histórias, momentos históricos e alegorias dos deuses gregos. Alguns desses relevos hoje estão em museus aqui na Grécia, mas muitos estão em Londres, Paris, Alemanha, até em Nova York foram para alguns. Porque na época os gregos não cuidavam muito bem da sua
história, dos seus monumentos. Então essas obras acabaram sendo retiradas ou roubadas ou vendidas e foram parar em diferentes museus e muitos desapareceram ao redor do mundo. Por exemplo, na entrada aqui existia uma estátua gigante de bronze de Atena e essa estátua, segundo alguns registros, foi parar em Constantinopla, na Turquia. Na época era parte do Império Otomano e acabou sendo destruída nas Cruzadas muitos anos depois. Então, infelizmente, boa parte do Partenon se foi, de toda essa área aqui, mas sobrou o suficiente para contar uma história incrível de como era a vida na Grécia 2.000 e 2.500 anos atrás. Um detalhe curioso é que depois de vencer uma batalha contra os persas, Alexandre o Grande colocou 14 escudos que foram usados na guerra ali no Partenon. Hoje tem esses buracos, o espaço ali, dá até para ver um pouco da sombra arredondada de onde antes ficavam os escudos. Esses escudos desapareceram por completo, ninguém sabe mais onde que estão ou se é que existem ainda. Quem gosta de histórias de civilizações antigas, já deixa a sua curtida aqui embaixo e lembrando que no Instagram tem stories, fotos, dicas extras, bastidores das nossas viagens e conteúdo em tempo real, inclusive nos próximos países que a gente vai visitar pelo leste europeu. Então acompanha por lá também. Daqui desse mirador, pessoal, o mirante, dá para ver uma vista incrível, tanto do Partenon como da cidade aqui atrás da gente. Inclusive, alguns monumentos extremamente importantes. Ali tem o templo de Zeus, mas não o Zeus que você vê no filme do Thor. Ali é o Zeus verdadeiro grego, né? E atrás tem também um dos estádios olímpicos, né? Que eles celebraram as Olimpíadas. Então, para quem não sabe, a Grécia praticamente inventou as Olimpíadas, né? Foram banidas por um bom tempo, voltaram. Então, os jogos que você assiste hoje na televisão ou nos estádios, na verdade, é a modernização do que foi inventado aqui na Grécia Antiga. Descendo aqui do mirador, pessoal, tem uma vista espetacular do Partenon de frente, onde a gente tem um ângulo perfeito aqui. E o que é interessante notar? Os pilares, as colunas, elas não são perfeitamente alinhadas, retas, para cima, né? E isso foi proposital. Elas têm uma pequena inclinação para dentro, além de serem mais gordas no meio. Algumas teorias indicam que a ideia de fazer isso é porque quando você olha de longe, o Partenon parece uma estrutura perfeita, ou seja, é uma ilusão ótica. Quando você olha de perto, você nota mais claramente que não é, né? Você tem que estudar de perto mesmo para perceber, né? Isso aqui é um ápice da geometria na civilização antiga. Mas alguns estudiosos dizem que poderia ter também uma função mais prática, por exemplo, coletar água da chuva, talvez. O detalhe é que como os pilares, essas colunas, elas têm uma leve inclinação para dentro, se fosse para crescer, eventualmente elas se encontrariam lá em cima, justamente por conta dessa inclinação. Então elas não são retas, não são como os prédios modernos, né, que a gente coloca colunas retas, elas são levemente inclinadas para dentro. Faz sentido? Entendeu? Porque numa época que o máximo que eles tinham era papel e lápis, não tinha nem sequer computador nem calculadora para planejar isso tudo. Espetacular. Vou mostrar para vocês uma coisa legal que muito turista passa despercebido. Aqui em frente ao Partenon tem essas ruínas aqui, umas colunas e umas pedras que muita gente não dá atenção, mas tem um fato muito curioso a respeito delas. Toda essa área aqui, ela é dedicada a diferentes deuses, sempre algum deus, especialmente Atenas. Porém, esse templo aqui, ele tem uma peculiaridade, ele não foi dedicado a um deus, e sim a um imperador. Isso porque eu falei para vocês que a Grécia acabou sendo invadida pelos romanos, né, e perdeu a sua independência, e os gregos queriam apaziguar ou tornar o novo imperador romano, o imperador Augustus, um pouco mais feliz. Então eles construíram um pequeno templo para ele aqui, pequeno, mais bonito para a época, né? Hoje sobraram apenas ruínas, mas o curioso é que é o único templo dedicado a um ser humano aqui, dedicado ao imperador romano, que se tornou imperador de todo o Império Romano, incluindo a Grécia, né? De vez em quando, o pessoal andando em volta do Partenon, olhem para baixo, que vocês vão ver às vezes coisas bem interessantes. Por exemplo, tá vendo aquele teatro ali? Foi um dos teatros onde nasceu o drama, a comédia, o teatro em si, né? Não
arquitetura teatral, mas eu estou me referindo a peças teatrais, ao storytelling, contar histórias com atores que performam personagens, em vez de simplesmente narrar uma história. Isso nasceu aqui na Grécia, nesses anfiteatros aqui em volta do Partenon, segundo o guia local. Descendo aqui das muralhas, pessoal, tem outros monumentos impressionantes, como o teatro que a gente assistiu o concerto alguns dias atrás, e outras ruínas e restos de outros edifícios que revelam um pouco mais da história. E uma história interessante, né, que eles construíram todo esse templo e vários outros com mármore. Mármore era muito precioso para a época, era uma construção fina. Porém, em Atenas não tem mármore, não tem esse recurso. Então eles tinham que escavacar de uma montanha que fica mais de 15 quilômetros fora da cidade e trazer para cá. Isso numa época, enfim, sem caminhões e trens para transportar isso tudo. E eles traziam esses blocos gigantes que não podiam rachar, não podiam se danificar para poder montar todos esses prédios aqui no topo da Acrópolis. Imagina o trabalho que deve ter sido. Claro, né, com muito trabalho escravo, inclusive. Ainda que a Grécia foi o berço da democracia e de várias ciências e artes e tal, mas escravidão era uma coisa comum. Cerca de 20, 30% da população de Atenas era de escravos. Sabe uma coisa que me passa pela cabeça, pessoal, um momento como esse? Gratidão. Imaginar que eu saí do interiorzinho do Brasil, vivendo de salário mínimo, um dia sonhando em visitar talvez algum país, talvez algum desses lugares incríveis como Egito, Grécia, e hoje estou aqui. Então é um sentimento que eu acordo todos os dias. Muita gratidão por hoje poder viver o meu sonho. Caminhar por Atenas é como se você estivesse num museu a céu aberto. Descendo ali da Acrópolis, por exemplo, passando aqui pelo centro da cidade mais movimentado, damos de cara com o portão de Hadrian, o imperador romano que mandou construir esse portão aqui. Existem alguns registros de pinturas que talvez indiquem que isso também já foi a fachada de uma igreja. Depois foi convertido numa espécie de controle de segurança, de fortaleza para proteger a cidade. E ele ajudava a dividir a cidade antiga da cidade nova da época. Andando aqui a poucos metros, ainda temos um dos templos mais importantes daqui do centro da cidade. Esse é o Templo Olympeion, dedicado a Zeus, o mais poderoso de todos os deuses gregos, aquele do relâmpago, né? Que quem assistiu o filme do Thor vai lembrar. Pois é, no filme do Thor, o Zeus não é lá muita inspiração não, né? Sem querer dar spoilers do filme, mas aqui na época da Grécia Antiga, ele era o deus mais admirado, os outros deuses se inspiravam nele, e ele tinha o templo que não era apenas um dos mais importantes, mas era também o maior da Atenas antiga. Eram mais de 100 colunas, apenas 15 sobreviveram infelizmente, e ainda assim estão passando por restauração. Então não tem muito o que ver aqui atualmente, a não ser várias ruínas na volta. O nosso ticket, ele dá a entrada aqui no Templo de Zeus também, mas a gente decidiu não ir porque realmente boa parte está em restauração e a gente prefere ir visitar outros locais aqui que são muito importantes também e estão melhores preservados para verem. Eu falei para vocês que a Grécia passou de mão em mão durante os séculos, né? E com o fim do Império Romano na Europa, o Império continuou para esse lado de cá, né? Da Grécia, Turquia, toda essa região ainda era Império Romano, que depois a gente passou a chamar de o Império Otomano. Na época era só Império Romano mesmo. E a Grécia conseguiu se tornar independente do Império Romano / Otomano em 1821, ou seja, há pouco mais de 200 anos, o país se tornou independente e constituiu pela primeira vez a Grécia como um país independente e formado com todas as suas cidades-estados fazendo parte de um único governo. Sabe quando vocês precisam fazer compras e vão no centro da cidade para comprar carne, peixe e comprar roupas ou simplesmente para trabalhar? Bom, era assim também 2000 e tantos anos atrás aqui na Grécia. Então vamos voltar no tempo agora, um exercício de imaginação. Vamos imaginar que nós moramos aqui em Atenas e vamos ao centro da cidade fazer umas compras, comprar peixe, comprar roupas
Então, essa área que nós vamos fazer compras naquela época se chamava Ágora. Se escreve como em português mesmo, Agora, mas se pronuncia um pouquinho diferente. E é aqui que a gente vai visitar a Ágora da antiga Atenas, de mais de 2.100, 2.200 anos atrás. Ou seja, estamos chegando na Avenida Paulista da Grécia Antiga, né? Como a Conde da Boa Vista no Recife, ou o centro da cidade no Rio de Janeiro. Digam aí, vocês que conseguem se conectar com a cidade de vocês, né? Qual a principal rua, a principal área centrão da cidade de vocês? Pronto, é aqui que a gente está chegando. Porém, 2.150 anos atrás, mais ou menos. Alguns edifícios da época só sobraram em partes, as ruínas. Então aqui é como se a gente estivesse entrando num dos prédios aqui, ó. Olha só, dá para ver os restos das paredes, as estátuas ali. Nesse aqui, não muita coisa sobrou. Por exemplo, esse prédio aqui era um enorme teatro. Eles chamavam de ginásio, mas era para prática musical. E aqui ele comportava mais de 1.000 espectadores. Então era um prédio realmente enorme. Olha só como ele era enorme, cerca de 3 andares, né? 3 ou 4 andares na parte mais alta. Detalhe interessante, as casas aqui na volta, as escavações revelaram que a maioria delas eram de pessoas mais humildes. Olha só que interessante, quem vive no centro da cidade, né, em alguns centros até hoje, né, geralmente são as pessoas menos favorecidas, digamos assim, porque as casas aqui eram bem pequenas, algumas não tinham nem sequer janelas e pela evidência arqueológica indica que em algumas delas viviam várias pessoas, mesmo tendo às vezes apenas 1 ou 2 cômodos. E outro detalhe interessante, que a maioria das pessoas que viviam aqui não tinha dinheiro para comprar carne. Você acha que a carne está cara hoje em dia aí no Brasil? Bem, isso parece que era um problema 2.100 anos atrás aqui na Grécia também. E as evidências indicam que poucas famílias aqui tinham condições de ter carne como parte da dieta, mas peixe era muito disponível. Peixe tinha bastante, tinha de sobra, também porque aqui a gente está em volta ao mar de Egeu, está na nossa volta, então a pesca aqui já era uma indústria muito desenvolvida na época e eles tinham bastante peixe. Detalhezinho aqui para quem gosta de arqueologia e tem curiosidades, ó. Aqui diz assim, apenas para equipe de escavação. Olha os baldezinhos ali, que eles usam para separar o que é terra, olha, as peneiras e tal. Tipo o filme que você vê do Jurassic Park, né? Os profissionais fazendo o trabalho deles, limpando, descobrindo o que é monumento, o que é pedra. É uma história espetacular que eles conseguem construir através desse trabalho. E aqui está um dos edifícios que sobreviveram a todo esse tempo. Agora estamos entrando na estoa de Átalos. Estima-se que o prédio aqui já tem mais de 2.400 anos. Fato muito interessante a respeito das estátuas gregas. As estátuas eram muito coloridas, elas tinham cores. Nos rostos, nas roupas especialmente, tinha muitas cores. Mas com os anos, com os séculos, as cores foram desaparecendo. E hoje a gente imagina as estátuas gregas, tudo assim, branca, pálida, né? A mesma coisa com os prédios. Também os prédios geralmente eram coloridos. O Partenon tinha cores também no topo, né? Mas com o tempo se perdeu. E aí foi criada essa imagem de que a arte grega tem que ser branca, mas não era assim. Se você subir aqui no primeiro andar, ainda vai ter uma vista muito legal das ruínas, dos restos aí de vários edifícios, inclusive do que está mais bem conservado aqui, que é o Templo de Hefaístos. Esse templo é do século V a.C. e está tão bem conservado porque virou uma igreja e assim conseguiu ser salvo da destruição. Aqui, pessoal, tinha escritórios, lojas, tinha até uma espécie de cartório aqui onde você vinha assinar documentos. Então era um centro da cidade bem movimentado 2.500 anos atrás. Por isso que dizem que a Grécia Antiga nasceu aqui, né? A civilização moderna nasceu aqui na Grécia Antiga. E nós estamos andando exatamente por essas ruas onde tudo isso aconteceu. E agora de pertinho, o Templo de Hefaístos, que virou uma igreja e sobreviveu à destruição ao longo dos séculos.
Bem pertinho da Ágora Antiga de Atenas tem dois sites muito interessantes. Um deles é a Biblioteca de Hadrian, que foi um imperador romano. Ele construiu isso aqui no ano 132. Paga-se um ticket para entrar também, mas está incluso no nosso pacote de tickets. São 7 atrações que estão inclusas no nosso pacote de tickets. A gente pagou 30 euros, mais 5 para furar a fila, digamos assim. Eu, sinceramente, não vi nenhuma vantagem nessa de furar a fila, porque tem que passar pela fila da segurança de qualquer jeito. E a maioria das atrações durante o dia não tem. Na Acrópolis tem a fila de manhã para comprar o ticket, mas se você chega bem cedo, você, enfim, fica a seu critério. Se você quiser pagar 5 euros a mais, você evita a fila do ticket na Acrópolis de manhã. E nas outras atrações também, você vai direto para o portão de entrada. Agora vamos para o outro local que eu quero mostrar para vocês, que é logo ali, poucos metros aqui do lado. Eu falei para vocês da época mais próspera, do ápice da cultura grega, do Império Ateniense. Porém, chegou o momento de falar da derrocada, da queda do Império. Isso aconteceu definitivamente no ano 146, depois de muitas batalhas entre os gregos e os romanos. Pois é, Roma cresceu muito, se tornou mais poderosa que as cidades-estados da Grécia, que só viviam brigando entre elas, e acabou conquistando o território que hoje é da Grécia no ano de 146. E Atenas passou a ser ocupada pelos romanos. E nesse local que nós estamos, os romanos construíram uma ágora também. Aqui era uma praça central, onde tinha vários comércios, várias pessoas trabalhando, tinha também prédios cívicos e religiosos, e aqui era o coração. Então estamos a poucas quadras, na verdade, da Ágora ateniense, da época de ouro de Atenas, 2400, 2000 até 2100 anos atrás, e essa aqui já foi feito pelos romanos. E uma curiosidade é que muitas coisas da cultura grega foram incorporadas pelos romanos. Os romanos não tentaram destruir a cultura grega, eles incorporaram, com exceção da cidade de Coríntia, que foi arrasada pelos romanos porque foi a cidade que lutou mais bravamente para impedir que os romanos conquistassem toda essa península. Essa cidade foi totalmente destruída, mas na maioria das vezes os romanos incorporaram parte da cultura, da religião e dos costumes gregos em sua própria cultura. Por isso que às vezes quando você vê prédios romanos e gregos, são relativamente parecidos até, né? Mas porque os romanos absorveram muito dessa arquitetura grega, por exemplo. Inclusive a ideia de ter uma ágora central, que hoje você encontra até em Roma. Esse sistema, essa praça central com vários prédios e comércios e tal, lá em Roma também tem. Agora, imagina você estar aqui na Ágora, fazendo suas compras e seus afazeres, e de repente bate aquela vontade de usar o banheiro. O que você faz? Você vem aqui numa latrina romana, bem do lado aqui, eles construíram um banheiro público, basicamente. Então, olha só como funcionava, gente. Eles entravam aqui, sentavam na pedra, e tinha uns buraquinhos na pedra, como se fosse o nosso toalete de hoje, né? E ali eles faziam as suas necessidades. Tinha uma água corrente que levava o cocô e você usava uma esponja, tinha um palito com uma esponja no final, onde você molhava numa água compartilhada por todo mundo, limpava ali o seu bumbum e colocava a esponja de volta na água para todo mundo compartilhar, todo mundo usar. E não tinha onde lavar as mãos, ou seja, higiene zero, o que foi muito útil para as pessoas, claro, né? Foi uma invenção muito avançada para a época, mas espalhou também muitas doenças e demorou muito tempo para os romanos perceberem o perigo que era ter um local como esse. Agora imagina quanto cocô passou por aqui, gente. Aí a água levava para um córrego central, digamos assim, né? E dá para ver umas pedras aqui cortadas ali, ó, aquela ali, ó. Por exemplo, o buraco redondinho, onde a pessoa sentava aí, fazia suas necessidades, né? Que caía aqui nesse córrego, limpava o bumbum ali e voltava para o centro da cidade sem lavar as mãos, carregando tudo quanto era vírus. Eu espero que ninguém estava jantando agora que eu contei essa história, né? Mas olha, se vocês gostam de histórias e curiosidades de civilizações antigas, esse é o canal, hein? E você pode também apoiar o meu trabalho apertando no botãozinho Valeu aqui embaixo da tela, caso você queira contribuir também. A nossa expedição na Grécia continua, são 2 vídeos por semana aqui no canal. Se certifica de não perder nenhum, ativando as notificações e também seguindo o canal no Telegram, Cruzeiros Destinos, porque eu sempre coloco o link dos vídeos novos por lá. Ficaram com vontade de conhecer Atenas ou já vieram e tem alguma dica para compartilhar com a nossa comunidade de viajantes? Escreve nos comentários aqui abaixo. Esse episódio fica por aqui, mas a gente se vê no próximo de algum outro lugar desse país espetacular. Vamos celebrar esse mundão?